Toda geração tem uma música que a elite chama de vulgar. Isso não é novo. No início do século XX, o samba era tratado como coisa de marginal. A polícia reprimia rodas de samba. O violão era visto como instrumento de malandro, vagabundo, gente sem futuro. Mais tarde, o rock foi acusado de corromper a juventude. A guitarra elétrica foi vista como um barulho estrangeiro, vazio e sem valor artístico. Nos anos 60, Roberto Carlos e a Jovem Guarda foram chamados de comerciais, simplórios e vulgares. Hoje, o mesmo discurso se repete contra o funk e o trap. Este vídeo não é sobre gosto musical, é sobre poder e juventude e quem decide o que é arte. O Brasil antes de Roberto Carlos. Para entender o impacto de Roberto Carlos, a gente precisa olhar para o Brasil antes dele. Até o início dos anos 60, a música popular brasileira, considerada legítima, era controlada por padrões estéticos e morais rígidos. Falava-se do amor, mas de forma indireta. Falava-se do corpo, mas em metáforas. Falava-se da vida, mas dentro de limites bem definidos. O samba, décadas antes, já havia sido marginalizado e criminalizado. O violão era associado à malandragem, à boemia e à vadiagem. Mais tarde, esses gêneros seriam absorvidos pela elite e transformados em patrimônio cultural. Esse processo se repetiria várias vezes na história da música brasileira. Primeiro, a rejeição, depois, a aceitação. No início dos anos 60, a MPB de festivais, a bossa nova e a canção engajada ocupavam o espaço do prestígio cultural. Tudo que era simples, comercial, juvenil ou influenciado por linguagens estrangeiras era vista como menor. Roberto Carlos e a Jovem Guarda como ruptura. É nesse contexto que surge Roberto Carlos, cantando rock, namoro, desejo, carros, rebeldia e juventude. Roberto não apenas inaugurou um estilo musical, ele inaugurou um conflito. A Jovem Guarda não se apresentava como música de protesto, nem como arte intelectualizada. Ela falava diretamente com os jovens, usando sua linguagem, seus códigos e seus desejos. Para a elite cultural da época, isso não era libertador, era ameaçador. A rejeição intelectual e a citação. Um trecho retirado do livro Roberto Carlos em Detalhes, do capítulo 6, de Paulo César de Araújo, evidencia essa rejeição. O rei da Jovem Guarda surgiu numa época em que o rock era considerado lixo e vulgaridade pela elite intelectual. Foram os Beatles, especialmente a partir do álbum Sgt. Pepper's, em 1967, e Bob Dylan, que deram status ao rock. Até então, nem os próprios Beatles eram levados a sério. A opinião de Caetano Veloso é ilustrativa, abre aspas. Roberto Carlos estava enquadrado justamente dentro daquele mundo da música comercial. Fácil, do pop rock, meio internacional. Simplório, com os verbos no infinitivo no final dos versos para rimar. Aquela coisa juvenil e ignorante. Eu não gostava de Roberto Carlos, não tinha interesse. Nem nos Beatles eu tinha qualquer interesse ainda. Nada me interessava nesse tipo de música. Essa fala não é apenas uma opinião pessoal. Ela representa o pensamento de uma elite cultural que associava a música popular jovem à ignorância, à vulgaridade e à alienação. A sexualidade e a vulgaridade dos anos 60. Hoje, muitas canções de Roberto Carlos são inocentes, mas, nos anos 60, elas causaram escândalo. Roberto cantava o desejo juvenil de forma mais direta do que se estava acostumado a ouvir. O carro vira símbolo de poder, masculinidade e status. O namoro se aproxima do sexo. A rebeldia vira comportamento. Essa foi uma das primeiras vezes em que o corpo entrou no centro da música popular brasileira. A chamada putaria, ainda leve se comparada aos padrões atuais, começava ali. A linha histórica da vulgaridade na música brasileira. Depois da Jovem Guarda, esse caminho não foi interrompido. Nos anos 70, artistas como Odair José e Vando ampliaram a sexualização explícita na música popular. Nos anos 80 e 90, o funk carioca levou o corpo, a dança e o prazer para o centro da cena, a partir das periferias. Nos anos 2000, o funk ostentação transformou o consumo e status em narrativa. Na década de 2020, o trap e o drill radicalizaram essa estética, incorporando sexo explícito, violência urbana e hiperexposição. A vulgaridade muda de forma, o escândalo permanece. Oruan, o escândalo contemporâneo. E é nesse contexto que surge o Oruan. Ele canta a realidade de uma juventude atravessada pela desigualdade, pela violência, pela cultura digital e pelo consumo como símbolo de sobrevivência e poder. Ele é acusado de ser vulgar, vazio, perigoso e moralmente condenável. As mesmas acusações feitas contra Roberto Carlos 6 décadas atrás. Então, assim como Roberto, o Oruan não cria o desejo da juventude, ele apenas o vocaliza.
Comparação política e social. Roberto Carlos foi acusado de alienar a juventude durante a ditadura militar, oferecendo romance, consumo e prazer em vez de engajamento político. Oruan é acusado de alienar a juventude contemporânea, oferecendo sexo, ostentação e poder simbólico em um país marcado pela crise social. Em ambos os casos, a crítica ignora um ponto central. A música popular não é um projeto pedagógico da elite. Ela é um reflexo do tempo histórico e da experiência social de quem canta e de quem escuta. Agora, a conclusão. O ciclo da rejeição. A história da música popular brasileira revela um padrão. Tudo aquilo que nasce nas margens, que fala do corpo, desejo e juventude, é inicialmente rejeitado, depois é absorvido e, por fim, é consagrado. Roberto Carlos, hoje, um patrimônio cultural, já foi chamado de vulgar, simplório e irrelevante. O Oruan, hoje, ocupa esse mesmo lugar simbólico. Talvez a questão não seja se a música é vulgar, mas quem tem o poder de decidir o que é arte. Encerramento. Ao longo da história da música popular brasileira, a moral nunca foi neutra. Ela sempre foi usada como ferramenta de controle cultural. O samba foi criminalizado, o violão tratado como instrumento de malandro, o rock foi visto como lixo estrangeiro, e a Jovem Guarda acusada de vulgarizar a juventude. Roberto Carlos, hoje patrimônio cultural brasileiro, já ocupou o lugar do escândalo. Foi acusado de ser comercial, simplório, alienante, moralmente perigoso e vulgar. Oruan ocupa hoje esse mesmo espaço simbólico. Não porque a história se repete por acaso, mas porque a música popular sempre incomoda quando fala de corpo, desejo e principalmente a realidade social. A vulgaridade, muitas das vezes, não está na música, mas no desconforto de quem perde o controle sobre o discurso. Talvez a pergunta não seja se determinada música é arte ou lixo, porque isso fica muito vago, mas sim, quem tem o poder de decidir o que pode ser ouvido, valorizado e lembrado. Essa é a verdadeira questão. Na música brasileira, o escândalo de hoje costuma ser a história de amanhã. E a juventude, quando fala alto demais, costuma ser chamada de vulgar.